verso 43. Hoje de manhã eu quero falar e peço perdão pelas emoções acirradas. A prisão de Jesus no Getsemane. Pastor Felipe virá à noite falando sobre um texto muito importante, mas eu quero falar sobre as pessoas que participaram da prisão de Jesus, que foram testemunhas oculares da prisão. Vamos ler, verso 43. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais, sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguia-o de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote. Estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Pai querido, nós lemos a Tua Santa Palavra, que nesta manhã o Senhor fale conosco, ministre as nossas vidas, fique o nosso coração e traduza estas palavras às nossas vidas de forma prática, para que aprendamos a ser leais, fiéis ao Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida. Em nome do Teu Filho Jesus oramos. Amém. Você pode sentar. Várias pessoas fizeram parte dessa cena trágica de Jesus no Getsemane. A minha mensagem hoje é olhar a prisão de Jesus, quem estava ali presenciando. O primeiro recorte é o próprio Jesus. Ele fora preso. Mas ele não fora preso e tomado de surpresa. Ele sabia que a hora havia chegado. O Salmo 22, o capítulo 53 de Isaías, são capítulos fascinantes. Isaías profetizou 700 anos antes da sua prisão e da sua morte. O salmista Davi escreveu o Salmo 22 começando assim: Deus meu, por que me desamparaste? Toda a descrição do capítulo 22 é uma profecia de Davi, tomado pelo Espírito Santo, para falar da morte, da paixão de Cristo, da prisão, da traição de Judas e da ressurreição. Portanto, a primeira testemunha é ele mesmo. As coisas que estavam acontecendo para que se cumprissem as Escrituras. Ele mesmo falou no verso 49. Vamos ler o verso 49. Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Percebam que ele usou Escrituras no plural. Ele está se referindo ao livro de Salmos, ele está se referindo a Isaías 53. Ele está se referindo a inúmeras passagens que apontavam para a sua paixão, a sua morte, mas também a sua ressurreição. E talvez de todos os personagens que participaram da cena da prisão, ele era o único tomado por um oásis de serenidade. Aprendemos aqui nesse texto com Cristo a forma como nós precisamos aprender, desculpe o pleonasmo,
a enfrentar situações como esta. Ele as enfrenta com serenidade. Ele as enfrenta como um homem capacitado por Deus, porque ele não veio como Deus, ele veio como homem. E ele está nos ensinando nesta manhã a enfrentarmos dissabores da vida, decepções com pessoas, frustrações, crises, com serenidade. Sabemos que a alma dói. Sabemos que a alma está angustiada. Eu tive que dizer aos meninos da Gisele e do Cristiano, vocês precisam se recompor, porque amanhã é o velório. Amanhã é o sepultamento. A Ágata que encarnou, trouxe sobre ela a alegria plena que sempre estava no Cristiano. Falei ontem para eles mais uma vez que os 3 filhos têm caracteres do pai. A Ágata é a alegria pura do Cristiano. O Cristian, a meiguice, o amor, a doçura. O Cristiano era muito doce, apesar de ser um homem forte, né? Quando ele me abraçava, eu sentia o abraço de Deus na vida dele. Mas ao mesmo tempo, a serenidade do Rafael, que é muito contemplativo. E eu dizia para ele, quantas vezes desse púlpito, olhando ali atrás da pastora Vânia, eu olhava para o Cristiano, e eu não posso nem olhar muito para ele, porque ele está muito sereno. Muito, mas é porque ele tinha essa marca peculiar, de quando eram as coisas de Deus, a serenidade, a reflexão. Não olhava a alegria naquela hora, mas eu via a serenidade. Isso é muito típico do Rafael. E Deus deixou essas 3 joias a partir de um diamante que era o seu pai, de presentes para nós, para podermos ver as virtudes de Cristo na vida desta família. Não sei se você consegue hoje entender que Jesus está sendo preso, ele sabe que tudo precisava se cumprir, mas ele encarou tudo isso com serenidade. E você precisa ser sereno. E eu também. A segunda pessoa que participa é um personagem desagradável. Ele tinha tudo para ser agradável. Ele teve inúmeras oportunidades. Esse personagem é Judas. E eu separei de Judas 4 características: o ingrato, o traidor, o enganado e o dissimulado. O ingrato, no verso 43, diz, e logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas, anciãos, uma turba, que eu vou explicar o que é isso, com espadas e porretes. Que homem ingrato. Marcos diz que ele era um dos 12. Recebeu referência especial entre os 12, a ponto de cuidar da bolsa da tesouraria do ministério de Jesus. Ele ouviu os ensinos de Jesus, irmãos. Ele viu os milagres de Jesus, ele foi amado por Cristo, ele desfrutou o súbito privilégio de ter comunhão com ele, com Jesus. Mais do que isso, na noite da Páscoa, Jesus lavou-lhe os pés. Jesus advertiu ele na mesa de comunhão e disse, amigo, é assim que você me trai. Você vai me trair dessa forma depois com um beijo. Mas na mesa, Jesus disse, hoje um de vós me trairá. Ele foi dominado pela avareza, era um homem apegado às coisas desta terra, materiais. Ele abriu brecha para o diabo entrar na sua vida, mas ele teve a oportunidade, ele teve o privilégio, como muitas pessoas têm tido oportunidades e privilégios. E elas continuam na teimosia de trair, de dar o golpe, de puxar o tapete. Há pessoas aqui que estão lembrando de traumas, de feridas, de mágoas, de trabalho, de colegas, de pessoas que marcaram, que afrontaram. Eu quero dizer hoje de manhã que a cura de Deus está aqui. Você não pode amarrar a sua vida presa a uma pessoa que talvez já esteja até arrependida, mas a sua vida continua. Deus tem novas portas, Deus tem novas oportunidades.
Deixe essas coisas para trás, prossiga, entregue ao Senhor. Quem sabe amanhã os seus próprios inimigos se reconciliam com você. O ingrato Judas. Mas o verso 44 nos fala do traidor. A traição é uma das atitudes humanas mais abomináveis e repugnantes. Quando nós somos traídos, queridos, cada um de nós tem uma forma do nosso corpo reagir. Há pessoas que não reagem na boca, na oralidade, mas o seu organismo adoece. Há pessoas que não reagem na força, mas a sua cabeça adoece. É um dos piores tentáculos da natureza humana caída, é a traição. O traidor é alguém que aparentemente nos apresenta ser inofensivo. Ele é um lobo com pele de ovelha. Ele traz nos lábios palavras muitas vezes aveludadas, mas no coração carrega setas venenosas. Na primeira menção da sua pessoa, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 19, ele foi marcado como aquele que entregaria Jesus. Marcos 3, 19. E Judas Iscariotes, Marcos está escrevendo, que foi quem o traiu. Na segunda menção, no Evangelho de Marcos, nós encontramos ele de tocaia, aguardando uma oportunidade para entregar Jesus. Marcos 14, verso 10 e 11. Marcos 14, verso 10 e 11, também vai nos falar nessa segunda menção. Um dos 12 foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. E eles ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. E Marcos diz, nesse meio tempo, o traidor buscava uma boa ocasião para o entregar. O momento da sua vida, na terceira menção, ele tem a sua chance. E ali fica evidente o que havia dentro dele. Porque depois ele sai dessa cena. Já que nos interrogatórios ninguém precisava mais dele. E assim ele vai ser totalmente mencionado como aquele que entregou Jesus. E o pior, é chamado no capítulo 14, verso 44, já com esse título, o traidor, que tinha lhes dado esta senha. Aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o. Levai-o com segurança. Além dele ser o traidor, além dele ser o ingrato, ele é o enganado. Ele pensa que está agindo na maior, que ele vai lucrar, que ele vai ter êxito, mas ele não se dá conta que ele é o próprio enganado. E há muitas pessoas que estão achando, aquelas pessoas que te machucaram, que te feriram, que te decepcionaram, que estão se saindo e se sobressaindo muito bem, mas pelo pior, elas estão sendo enganadas. O verso de número 44, a parte B, diz assim, no finalzinho, aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. Ele está achando que está tudo resolvido. O Pix já chegou na conta dele, já foi pago. As 30 moedas de prata do valor do pagamento. Judas pensou que Jesus reagiria à prisão. Ou pensou que seus discípulos lutariam por ele. Ele não havia compreendido ainda que Jesus veio ao mundo para essa hora. Ele nada compreendia do plano eterno de Jesus. E tem pessoas que frequentam igrejas, andam nas igrejas há décadas, há anos, e não compreenderam ainda o plano de Deus, o plano da salvação. E até mesmo não aprenderam com Cristo a compaixão. Às vezes pessoas mandam WhatsApp venenosos. Pessoas dão verde para colher maduro, querendo saber da vida das pessoas.
Eu vejo atitudes de pessoas que não convém dizer aqui, mas é algo repugnante, abominável, de sair procurando a detalhes da vida dos outros. E são pessoas de igreja há décadas, há anos, e às vezes, queridos, nós sabemos que tem pessoas lá fora que não têm esse caráter. São pessoas traidoras. São pessoas que amam saber o ponto fraco, o ponto vulnerável. São pessoas que não aprenderam com Cristo que o amor cobre uma multidão de pecados. São pessoas que não entendem, não enxergam que amanhã elas precisarão da compaixão, da misericórdia de Deus. E talvez elas não terão, porque elas não deram para outros, quando esses outros precisavam. As pessoas não têm compaixão. Uma das palavras mais lindas que já estudamos aqui no Velho Testamento, na Septuaginta, aparece também em grego, mas em hebraico, hesed. Todas as vezes, na maioria das passagens que diz que Deus é compassivo, que Deus é misericordioso, aparece a expressão em hebraico, hesed. Quando Moisés queria ver e conhecer, Senhor, mostra-me a tua glória, mostra-me o teu rosto, eu quero ver. Deus disse para Moisés, sobe a rocha, há uma fenda na rocha, há um buraco na rocha, entra na rocha, Moisés, que quando eu passar, eu manifestarei a minha glória e vereis quem eu sou. Vereis a minha bondade. Quando Moisés entrou na rocha, a palavra bondade que está lá, vereis o meu hesed. Bondade em português não diz nada, mas hesed. Ele quis dizer, ninguém me conhece pelo meu nome, mas me conhecerão como hesed. Não é nome próprio, é um atributo. Talvez João entendeu isso muito mais, porque com toda a teologia de Paulo, que falou muito bem, foi só João que disse em João, na sua epístola, Deus é amor. Foi esse mesmo João que no capítulo 9 de Lucas pediu a Deus, a Jesus, vamos mandar fogo do céu para torrar os samaritanos. Já tinha homem-bomba. Ele odiava os samaritanos, ele abominava os samaritanos, ele não queria ir pela Bandeirantes, de lá de Nazaré, da Galileia, para Jerusalém, é uma linha reta, Bandeirantes, não, vamos pela Anhanguera. Foi ele que escreveu, João, já idoso, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ele odiava os samaritanos, ele não amava os samaritanos. Mas Paulo disse que o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos leva a agirmos de forma contrária à nossa carne. Nossa carne é inimiga de Deus. Nossa carne é vingativa. Nossa carne é venenosa, nossa carne é carregada de traição, de engano, de engodo, de inveja. Não é diabo, não tem demônio de inveja, não tem demônio de ganância, é a carne. Jesus está nos ensinando que pessoas como Judas presenciam. Eu peço perdão pelas emoções, pelo choro, mas eu não consigo olhar para esses textos. É nessa mesma cena que Pedro também negou a Cristo. É nessa mesma cena que depois, juntando os 4 evangelhos, quando o galo cantou, Pedro olhou para Jesus, que já estava preso, e a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Ele se arrependeu. Judas chorou. De remorso. E tão covarde que era, buscou o suicídio. Às vezes chorar não quer dizer nada.
Eu posso chorar, eu posso me derramar em lágrimas, mas ainda assim não ter compaixão. E queridos, nós precisamos sair daqui pedindo a Deus, move-nos com a tua compaixão, porque se ficarmos duros, pétridos, ficarmos com o coração fechado, é possível que quando precisarmos de misericórdia e de recede, não tenhamos. É mais fácil julgar as pessoas. É mais fácil condená-las. É mais fácil arguí-las e fazer julgamentos. Olho hoje como pastor para tantas vidas sofrendo. Tantas vidas estão chegando à igreja, tantos jovens enfrentando lutas. Eu não consigo dar conta. Muitas vezes somos nós, eu e você, que no final do culto vamos assistir a essas pessoas. E o que mais me entristece é ver pessoas que já estão de cabelos brancos, anos mais duras. Como dizia uma secretária doméstica da minha tia, um cabo de vassoura. Inerte. E nós precisamos olhar para um ambiente como esse e pensar quem é que está enfrentando momentos. Eu tive um aluno que se suicidou quando ele soube que o seu filho não era dele. Sua esposa o havia enganado. Era um rapaz muito sereno, fechado, e eu olhava para ele, eu não tinha dado mais aula para ele há muitos anos. Agora, no último semestre, eu encontrei e olhei para ele na hora da prova e eu disse, ele não está bem, mas não é hora de conversar. Eu não posso me dirigir a ele, eu estou aplicando prova. Eu não tinha mais o telefone dele. Um rapaz simpático, apesar de muito calado. Por que eu não tomei a iniciativa de pedir o telefone dele? Aquela mesma semana, ele dá um tiro na sua garganta. Ele tomou ciência de que seus 2 filhos não eram dele. Por muito tempo, sua esposa o enganou. Não vou entrar em detalhes, mas quando eu estava de férias e liguei para a secretária e disse, mas como foi essa morte? Quem foi que morreu? Quando ela me disse, fiz as contas. 2 dias depois daquela prova, ele tomou o suicídio. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar sensíveis. Nós precisamos parar de ficar focando o nosso mundinho, o nosso ego, o nosso eu. Nós precisamos estar atentos ao clamor deste mundo. Há um livro de um grande evangelista, Oswald Smith, O Clamor do Mundo. As pessoas estão gritando, estão clamando. As pessoas não têm parâmetros, diretrizes, balizas, elas não sabem a quem recorrer, elas são ignorantes, elas desconhecem a palavra de Deus, mas nós conhecemos, e mais do que isso, nós conhecemos a Deus, e mais do que isso, nós provamos do recede de Deus. Como não vamos ser compassivos? Como não vamos ser misericordiosos? Como vamos ser avarentos, apegados às coisas, ao dinheiro, aos bens materiais? Não. Ele se dá agora conta de que ele foi enganado. Mas além disso, o verso 45 diz que ele era um dissimulado. A senha de Judas para entregar Jesus era um beijo. Era costume as pessoas da época beijarem um rabi. Era um sinal de afeto, era um sinal de respeito para um superior amado. Só que Judas dá a senha no verso 45, aquele a quem eu beijar. Essa é a senha. Prendei-o. E ele usa a palavra em grego, filém, que é o termo comum, beijar. Mas quando diz que Judas, se aproximando, o beijou, a palavra não é filém.
Veja no versículo 45, e logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe, mestre, e o beijou. E a palavra que ele usa, ele acrescenta o sufixo kata, é katafilém. E katafilém é a palavra beijar, como um amante beija a sua amada. É beijar de uma forma intensiva. É a palavra com toda a efusão do sentido prolongado, demorado. Não faça isso no altar no dia do casamento. Uma vez eu fiz um casamento, a pessoa quis beijar, eu falei, escuta, aqui não é intimidade, é só um selo. A palavra beijar aqui é intensa, prolongada, diferente do beijar que ele usou no verso 44. Significa que o beijo prolongado de Judas tinha uma intenção de dar à multidão uma oportunidade de ver que a pessoa que deveria ser presa. Ele queria mostrar, é esse. Olha o beijo. Às vezes não é um beijo, é um abraço dissimulado. Às vezes somos nós, a gente está pensando muito agora de quem nos trai. E quando nós damos um abraço dissimulado? E quando nós damos um beijo dissimulado? Ele se apercebe que estava ali, naquele momento, usando daquele beijo em nome de uma amizade, do amor, para atrair o Filho de Deus. E Jesus, mais uma vez, tira dele a máscara. E pergunta para ele no verso 48. E ele usa a palavra amigo. 48 diz, saístes com porradas e porretes para prender-me. E se eu pego um outro evangelho, você tem essa história narrada em outros evangelhos, ele vai dizer, é com esse beijo que você me trai? Queridos, eu não sei, mas para tomar e viver uma cena dessa, você tem que ter muita serenidade. Se for de Lampião e Maria Bonita, a coisa não vai prestar. Mas se você for de um caráter sereno, de um caráter de compaixão, você vai saber lidar com cobras, mas também vai saber lidar com anjos, de forma serena. Além disso, essa frase deve ter ressoado aos ouvidos de Judas como uma marcha fúnebre durante todo o seu período breve de estéril remorso, que precedeu a sua morte vergonhosa. A Bíblia diz que ele foi buscar o suicídio. E talvez na sua mente, no seu ouvido, a frase ecoou várias vezes. É com esse beijo que você me trai. É com esse beijo que você me trai. É com esse beijo que você me trai. Se eu pego todos os evangelhos, Jesus já tinha dito, numa outra ocasião na Santa Ceia, vai e faça tudo o que o diabo colocou no teu coração. Significa também dizer que ninguém vai ter o diabo incorporado sobre si da noite para o dia. É processual. Um abismo chama outro abismo. É um desejo, é uma paixão, é uma cobiça, é uma inveja, uma ganância. São todos esses tentáculos que eu vou dando espaço, eu vou dando brecha, e de repente a casa de Satanás está instalada dentro do meu coração. Pessoas vingativas, pessoas amargas, pessoas que não têm a mínima compaixão. E talvez quando ele precisou, o Espírito de Deus não pôde falar mais com ele, porque ele já havia separado. João escreveu em uma das cartas, uma das palavras mais fortes que eu acho. Há pecado que é para a morte, e por esse eu digo que não se ore. Significa dizer que Deus pode sim dizer para um de nós,
em determinada situação de uma pessoa que nós podemos estar orando, clamando, e Deus pode dizer, não ore mais, porque eu não quero mais saber. Deixa eu dizer uma coisa, não se atreva a dizer sempre isso. Porque Deus tem muita paciência. E quando Ele chega a dizer isso, é porque Ele já esperou pelo menos 400 anos, que foi o que aconteceu nos dias em que Josué entrou na terra. Fazia 400 anos, Ele estava esperando que os cananeus se arrependessem. Eu nem vivo 100 anos, quanto mais 400. E nós somos tão rápidos para expressar, queremos a ira, Senhor, traz a tua ira. Porque a ira de Deus demora a transbordar. Um outro grupo de pessoas que testemunhou a prisão foi a turba. O que era a turba? Era um grupo de soldados. Essa turba foi capitaneada por Judas. Veja o verso 43, versículo de número 43. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, com ele vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. E essa turba era composta de sacerdotes principais, escribas, anciãos, irmãos, eram pessoas da religião judaica. Irmãos, eram pessoas da estrutura religiosa. Irmãos, eram pessoas que conheciam e falavam da palavra de Deus. Além disso, dos guardas do templo. O Sinédrio, que era a autoridade máxima do judaísmo, tinha à sua disposição um grupo de soldados para manter a ordem do templo. O Sinédrio, lá em João 18:3, menciona que uma escolta consistia de 600 homens. 1/10 de uma legião. O Sinédrio entende que um destacamento de soldados ali seria prudente e necessário. E o pior, esse grupo de soldados vai armado com lanternas, espadas, porretes para prender a Jesus. E com serenidade, Jesus encara os seus inimigos. Sofre sozinho nas mãos do inimigo. E vai dar a sua vida para que aqueles que o aceitem como Senhor e Salvador nunca estejam sozinhos. Que tristeza matar alguém por asfixia. Eu não sei qual é o pior tipo de morte, nem me pergunte. Afogado, executado a tiros, queimado. De uma coisa eu sei. A consciência do homem, a natureza do homem está cada vez mais perversa e má. Eu passo mal quando eu escuto, eu não tenho estrutura de ler jornais cheios de sangue. Eu não tenho estrutura de ver aqueles jornais da TV de 5 horas da tarde até as 7 que matou, estuprou, arrancou, fez... Eu digo, não, desliga. E quando eu estudava anatomia, que via os cadáveres com 30 facadas, eu pensei, meu Deus, como é que a pessoa matou com 30 facadas? Como? Fico colocando a mão. Tem filmes que eu assisto, se alguém estiver perto de mim, o que está acontecendo? Porque eu fico... Ainda bem que está tudo escuro. Porque eu não consigo me ver. Eu fico olhando, talvez anatomicamente, eu penso lá do que eu estudei. Atingiu aqui o fígado, o baço, o pâncreas, tal. Aqui, ai, ui. Eu me escondo até em casa para ver, eu não quero ver essa cena. Eu passei mal agora, há 2 anos, assistindo o filme, que eu já tinha assistido na década de 90, A Lista de Schindler, que fizeram com os judeus. Eu falei para a Mab, eu estou passando mal, desliga esse filme. Não quero mais não. Eu assisti o filme 2 vezes, jovem, eu não consigo mais assistir. Eu não sei como as pessoas têm a capacidade. Um homem que não fez mal a ninguém, agora com porretes, com soldados. Jesus encara sozinho esses inimigos.
E nós vamos ver, além do verso 43, essa turba, um quarto personagem que presencia. Vamos só lembrar quem foi o primeiro. O primeiro foi Jesus. O segundo foi Judas. O segundo foi Judas. O terceiro foi a turba. Muitas pessoas. O quarto é Pedro. O Pedro dorminhoco que estava dormindo. Agora é o Pedro valente que pega uma espada e já corta a orelha. E João vai dizer lá no capítulo de número 18, verso 10. Põe aí, João 18, 10. Ele cortou a orelha de Malco. João traz o nome da pessoa. Na hora que ele corta essa orelha, Jesus, que bom, consertou a orelha na hora. Pitangui perdeu de 10-0. A cirurgia foi perfeita. Na hora. Só que muitas vezes aqui está o problema. Pedro estava dormindo na hora que era para ficar acordado. Ele dormiu pelo menos 3 horas. Jesus pediu nem ao menos 1 hora. Pudestes orar, pudestes vigiar. E na hora quando a turba chega, ele sai com a espada cortando a orelha. E esse é o grande problema nosso. Pois não lutamos batalhas espirituais com armas físicas. Tem muita gente na igreja que fica cheio da ira e quer resolver, e já quer tocar fogo, já quer quebrar, já quer resolver. Se converter, irmão. Vá para a cruz. A igreja é dele. Por que você já quer resolver as coisas? Só teve uma vez em 33 anos de Jesus, de vida aqui nesta terra, que ele virou a mesa dos cambistas. Uma vez. Tem irmãos que quer virar todo dia 10 mesas. É porque essa pessoa não aprendeu que durante batalhas espirituais não se usa arma física, não se usa arma terrena. Segundo aos Coríntios capítulo 10 diz que as armas da nossa milícia, da nossa batalha, não são carnais, mas são armas espirituais. Você não vai vencer essa batalha no seu casamento, na sua empresa, nos seus negócios, na sua vida pessoal, na sua força. Você vai vencer com as armas espirituais que o Senhor vai te dar. Ele usou a arma errada, no tempo errado, para o propósito errado, com a motivação errada. Um outro grupo de pessoas que presenciou a prisão foram os discípulos, os demais. Capítulo 14, verso 50. Cadê o pessoal? Pernas para onde? Fugiram. Veja o versículo 50, eu acho interessante esse versículo. Então, deixando, leiam, meu Deus, todos fugiram. A falta de oração e da vigilância e discernimento dos discípulos transformou-se agora em medo e covardia. Eles haviam prometido a Jesus fidelidade, lealdade, honestidade, irrestrita. Horas antes, lá no verso 31, diz que ele insistia mais veementemente, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E leia o restante no 31, e assim disseram todos. 1 hora depois, todos fugiram. Olha como o homem é falho. Esses discípulos agora fogem assombrados na penumbra daquela noite fatídica. A promessa deles foi quebrada e eles abandonaram Jesus no coração e se distanciaram dele geograficamente. Uma das cenas mais lindas que eu acho. Ainda católico, na missa aprendi essa frase quando Jesus estava na cruz e olhou para Maria. E João, que possivelmente tinha 18 para 20 anos, ele disse: filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Foi o único que ficou. Foi o único, e foi a ele que Jesus disse: toma conta da minha mãe. Maria morreu em Éfeso, onde hoje é a Turquia. João a sepultou. João foi o único apóstolo que morreu de morte natural. Todos os demais morreram de morte de martírio.
E eu fico a pensar, às vezes na hora que mais precisamos, apenas um estava ali. E ele pediu a João: toma conta. Lembrei-me de Paulo, quando estava preso na sua segunda prisão. Ele disse: fulano, cicrano, abandonaram-me. E ele fica muito triste falando das pessoas que o abandonaram. Essas lições nós precisamos aprender, para que não venhamos cometer esses erros. E lembrar de que Jesus enfrentou essa mesma cena, que nós podemos enfrentar e enfrentaremos com serenidade. Mas eu quero finalizar com um outro personagem que presenciou. E eu quero me deter mais tempo para finalizar com 5 considerações desse jovem que não sabemos quem é. O nome não é citado. Um jovem que tomou um lençol achando que era o pijama e a roupa. E saiu correndo com o lençol, e quando chegou lá na frente, no meio da multidão, se misturou com o lençol. Ele estava com o lençol, era de noite, ele achava que era roupa. Puxaram o lençol dele, ele ficou nu. Alguns estudiosos dizem que é Marcos, o evangelista, que está escrevendo. Possivelmente não. Como o texto não diz, fiquemos só na conjectura. Mas apenas não diz o nome dele, foi um jovem. E esse jovem aparece no verso 51 e o verso 52 e diz assim: seguia um jovem coberto unicamente com lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Perdoem-me a conjectura que eu vou fazer agora. Eu vou ler para vocês. A cidade de Jerusalém estava vivendo a noite mais dramática da sua história. Seu Messias seria morto. Judas liderava a turba de sacerdotes e soldados que vão prender a Jesus. Ouvia-se pelas ruas de Jerusalém o tropel dos cascos dos cavalos. E muitas pessoas, movidas pela curiosidade, abriram as suas janelas. Outras, assustadas, olharam de dentro das suas casas, como diz o Nordeste, espiaram. E cá entre nós, e fofocaram. Contudo, um jovem não se conteve. Do jeito que estava, enrolado um lençol, pulou da sua cama e infiltrou-se no meio da turba para ver aquele dramático. Vocês já viram isso quando acontece uma tragédia na rodovia? Os carros andam bem devagar, a pessoa quer ver. Como? E os policiais, vamos. Havia desgraça, para ver sangue. Uma vez uma pessoa falou assim: eu gosto de ver sangue. Eu digo: você é vampiro? Para ver sangue? Para ver a tragédia, para ver o que aconteceu? E esse jovem se infiltra no meio da turba que estava enrolada ali no lençol, pulou da sua cama para ver aquele espetáculo da prisão de Jesus. Ele não se apercebeu que o lençol não é roupa. Ele não se deu conta que estava indevidamente vestido e que poderia ser desmascarado, denunciado e exposto a um vexame. Esse jovem, meus queridos, é mais do que uma estatística na multidão. Ele é um símbolo. Ele representa os seguidores ocasionais, os discípulos de plantão. Ele decidiu seguir a Jesus sem medir as consequências. E o pior, nem se apercebeu que estava enrolado num lençol, sem roupas próprias. Deu uma amnésia moral naquele jovem. E o que marcou a vida dele foi a curiosidade, a pressa e a improvisação. E tudo isso são ingredientes que foram as misturas que fizeram daquele moço um discípulo sem compromisso. Ele estava no meio da turba, ele entrou naquela procissão, como muita gente tem entrado nas igrejas ao longo desses anos. Se batizam, frequentam igrejas, assumem ministérios, mas não tem recede.
não tem lealdade, não tem fidelidade, não tem aliança com Deus, não tem amor, não tem companheirismo, não tem compaixão. É mais um que entra na estatística da multidão, que a igreja evangélica está crescendo, e daí? E quantas traições? E quantas decepções? E quantas perdas? E eu trago 5 lições práticas, talvez não vai dar tempo de você copiar, porque são um pouco extensas, mas eu posso mandar para aqueles que me pedirem. A primeira lição é que aqueles que se cobrem com um lençol são um símbolo dos seguidores de Jesus, mas sem compromisso. Faltava para aquele jovem o compromisso, era um discípulo de improviso. E a gente vê muita gente hoje. Está onde? Estou em todas as igrejas, pastor. Eu penso nos meus botões íntimos. Não está em lugar nenhum. Não tem raízes. Não conhece ninguém. Gosta de estar na multidão. Essa igreja é linda. É um show. Uma multidão. Tem até arrepio. Porque quando a fumaça de gelo começa a sair, arrepio. Parece fantástico. Na década de 80. Entretanto, não tem raízes. Não tem relacionamento. Está ali escondido na multidão. Já ouvi até de uma ovelha, eu preciso ir para um lugar que ninguém me veja. Eu digo, Salmo 139, se correr para baixo, Deus te encontra. Se for para cima, Ele também te encontra. Se for para o abismo, Ele também te encontra. Mas se esconder de Deus? Ele seguia Jesus movido por curiosidade. Mas ele não tinha aliança com Jesus. A segunda lição são aqueles que se cobrem com um lençol, são um símbolo daqueles que vivem a superficialidade da vida cristã. O lençol era a única peça que aquele jovem possuía. Era, portanto, um arranjo. Era, portanto, uma proteção superficial. Não havia mais nada além daquilo que era aparente para proteger as suas vergonhas íntimas. Nem cueca samba canção tinha. Nem outra peça por dentro tinha. Assim também tem muitas pessoas que no meio da multidão são superficiais. Elas não têm raízes, elas não têm profundidade. E quando as coisas estranhas acontecem como esta, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas Jesus sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que ia ser preso. Quem está preparado, quem está vigilante, quem está em comunhão com Deus, em comunhão com os santos, pode enfrentar as adversidades e saber, Deus já havia me dito isso. Mas quem não está, é pego na superficialidade. A terceira lição é que aqueles que se cobrem com um lençol são um símbolo daqueles que preferem o que dá certo, em lugar do que é certo. O moço do lençol fez mais ou menos isso. Não era certo sair de lençol, mas naquele momento deu certo. E tem muita gente assim, se dá certo, é de Deus. Tem até uma expressão que diz, é de Deus. Só que às vezes não é de Deus, é do diabo. Era noite, e como se diz, cadê a irmã Zezé que tem os provérbios mais mineiros engraçados? À noite, todos os gatos são o quê? Pardos. Eu gosto dos provérbios da Zezé, eu dou risada. Os gatos são pardos. Naquela época, os homens vestiam vestes compridas, que se assemelhavam a um lençol. E ele sai com o lençol, ele está no lençol, ele acha que está abafando, não é minha roupa, mas vai dar certo, mas não vai dar certo. E nem sempre o que dá certo é certo. E a sua ética era a ética do momento, da conveniência. Deu, é de Deus, só que não é de Deus. A quarta lição é aqueles que se cobrem com um lençol são um símbolo daqueles que querem ser diferentes, mas não fazem diferença. Aquele jovem foi identificado como um seguidor de Jesus. Dá uma olhadinha no verso número 51. Seguia um jovem coberto unicamente. Seguia-o. Olha o pronome oblíquo, ó. Seguia-o.
Seguiam. Ele está seguindo, mas ele é superficial. É fachada. É momentâneo esse seguir. E diz o texto ainda que ele seguiu, coberto unicamente com lençol, e lançaram-lhe a mão. E depois, quando foi pego, ele fugiu. Ele não estava no grupo que prendia Jesus. Então pensaram, ele é seguidor de Jesus. Na verdade, ele não era um discípulo. E desculpe a metáfora, ele era uma carona da fé. E por fim, aqueles que se cobrem com lençol são um símbolo daqueles que estão desprovidos de poder quando precisam se defender. Porque arrancou o lençol, ele ficou indefeso. E o jovem precisou se defender quando foi atacado. Ele precisou usar as mãos. Mas eram as suas mãos que faziam prender o lençol. Aderia ao seu corpo. E quando ele liberou as mãos e o lençol caiu, ficou vulnerável, desprotegido e exposto. Ninguém, meus amados, pode vestir-se com um lençol sem ser exposto à vergonha na hora da batalha. É por isso que cada vez mais eu entendo que Paulo disse, oremos para que naquele dia não sejamos achados despidos, mas vestidos. Não de nós mesmos, mas da justiça de Deus. Essa história me comove. Esse jovem com lençol foi mais uma testemunha. Judas, Pedro, os demais discípulos, a turba e o próprio Jesus. De todos eles, Jesus manifestou uma serenidade e, ao mesmo tempo, ao longo de sua vida, uma compaixão. A lição que aprendemos, além desses 5 pontos que eu acabei de falar, nós devemos sair daqui hoje com mais compaixão. Devemos sair daqui com a diligência de sermos mais vigilantes, de estarmos atentos ao que está acontecendo, de sabermos que aonde nós estamos, no nosso local de trabalho, o seu trabalho é vocação de Deus. Você não está ali só para ganhar dinheiro e pagar suas contas. Você está ali para ser sal da terra, luz do mundo, e estar atento ao que está acontecendo, para que você seja alguém sem superficialidade, mas com raízes, com discernimento, com a compaixão de Deus, porque se eu e você não usarmos dessa compaixão, pode ser que quando nós precisarmos, não tenhamos a mesma compaixão. Que você fique em pé agora, eu queria orar por você. Não vou chamar ninguém aqui à frente, porque eu não quero apelar pelas emoções, como diz um cantor, são tantas emoções. Mas não é a emoção. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, pedir a Deus, Deus, a começar de mim, traz compaixão. Eu estou muito arisco, muito seco, muito ríspido, muito briguento, muito radical, muito revoltado. Eu estou falando no pronome neutro porque eu não preciso repetir o feminino e o que os outros querem que eu diga que eu não vou dizer. É neutro. E se é neutro é para todos os gêneros, masculino e feminino. Mas se você quiser receber essa oração, para que amanhã, quando você precisar de compaixão, você tenha essa compaixão. Pode sair do seu lugar. Vamos cantar esta canção. Eu quero ser um vaso novo. Quebra a minha vida e faze-a de novo. Não quero demorar, vou pedir o ministério para subir, para cantar, enquanto ele pega a nota. Sai do seu lugar, se você quiser vir aqui. Eu me incluo, irmãos. Eu já estou no altar. Mas eu quero orar por minha vida. Orar pela vida dos irmãos. Eu quero ser... Ok.
Ok, ele vai pegar a nota. Pai querido, nós queremos entregar nesta manhã as nossas vidas. Acabamos de ouvir esta palavra de várias pessoas que testemunharam o encontro de Jesus na prisão. Pessoas que andaram com ele. Estou diante de pessoas aqui que entenderam a mensagem. Já foram machucadas, golpeadas, feridas. Já foram traídas, ou até mesmo nós mesmos já decepcionamos outras pessoas. Com certeza, essa palavra é para cada um de nós em sua particularidade. E nós entregamos a vida de cada irmão aqui presente, e eu incluo a minha vida, para que o Senhor comece a trabalhar nas nossas vidas. Essa necessidade que temos de entendermos os tempos e as épocas difíceis e sermos dotados da tua compaixão, do teu recede. Nesta manhã nós oramos para que o Senhor fortaleça aqueles que estão abatidos, cansados, que enfrentaram essa batalha e tentaram usar armas físicas, materiais, humanas, que não deram certo. Nós entregamos a Ti as nossas vidas. Nós entregamos a Ti o nosso coração e desistimos de batalhar na nossa força. Nós estamos aqui diante do Senhor Jesus Cristo. E é dele que emana toda graça. E não há sombra nenhuma de variação. Que o Senhor fortaleça essas irmãs, esses irmãos, fortaleça os pastores, fortaleça a igreja quando enfrentarmos situações semelhantes. Que o Senhor conceda a Gisele, as crianças, serenidade nessa hora. Que o Senhor conceda a cada família que nos ouve, a cada pessoa que nos ouve, a serenidade. Porque já aprendemos em Hebreus que a vingança não é nossa, a vingança é do Senhor. Que as traições, as decepções, as perdas, os olhares de inveja, de ganância, de arrogância, vingativos, nós entregamos tudo isso nas tuas mãos. E pedimos que o Senhor renove nesta manhã as nossas forças. Não somente dos que estão aqui presentes, mas dos que estão em casa nos assistindo. Que o amor de Deus, a graça bendita de Cristo e a doce consolação do Espírito Santo permaneçam sobre todos aqui presentes e aí em casa, permaneça sobre o Dario, agora onde ele estiver. Que ele seja curado, sarado e que o Senhor o levante. Restaure também a vida de tantos irmãos que estão enfermos. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.